cada dia, quase 400 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos. Os dados são de um levantamento feito pela SaferNet Brasil, em parceria com o Ministério Público Federal, e se referem a 2018, quando foram contabilizadas cerca de 134 mil queixas de delitos virtuais, mais do que o dobro do que foi registrado no ano anterior. E qualquer um de nós pode ser uma vítima do mundo virtual. Vamos ver então onde esse tema se encaixa no artigo 5º. A Constituição Federal estabelece que cidadão só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei. Também determina a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando indenização em caso de dano. E para falar sobre crimes cibernéticos, eu converso com o advogado Divaldo Marins Rocha, especialista em direito digital, e também com Paulo Foina, que é professor de ciências da computação e especialista em segurança cibernética. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Professor Foina, o que caracteriza um crime cibernético? Crime cibernético é qualquer tipo de infração ou de crime ou de abuso cometido através de meios eletrônicos digitais, né? Então, via computador, via smartphone, via tablet, etc. Basicamente, isso vale para qualquer tipo de crime ou tipologia de crime. E quais são as leis que nos protegem nesses casos, doutor Divaldo? Importante relembrar que desde a nossa primeira Constituição Federal, desde a época do Império, 1824, já existem dispositivos que tratam sobre a liberdade de expressão e direitos de personalidade. Estamos hoje na 7ª Constituição Federal e desde lá vem se evoluindo, vem se ampliando esses conceitos tão importantes e estão discutidos hoje no presente momento. Importante também utilizarmos o Código Civil presente, Código Penal, temos as leis que introduziram a injúria racial, o crime de racismo no nosso país, assim como a defesa do consumidor e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo importantes dispositivos que tratam justamente da exploração e pornografia infantil. Não podemos também esquecer o Marco Civil da Internet, lembrando que, apesar de ser uma lei de escopo civil, daí o nome Marco Civil, ela tem seu conteúdo principiológico, o que significa? Ele vem reforçar, principalmente nos seus 3 primeiros artigos, a importância dos direitos fundamentais já na Constituição, que são de liberdade de expressão e direitos de personalidade, principalmente direito à privacidade. Lei não falta, né? Exatamente. É um conjunto normativo que não só em aspectos penais, mas sim faz um conjunto para nos proteger de crimes na internet. E muitas vezes o que é uma facilidade, como fazer compras pela internet ou se comunicar com outras pessoas via aplicativos, pode se tornar um problema. É que ao mesmo tempo que crescem as facilidades com o mundo virtual, aumentam também os golpes. Vamos conferir a reportagem. Larissa viu numa rede social o anúncio de uma empresa que vendia celular. Antes de fechar a compra, ela pesquisou o CNPJ até para se certificar de que se tratava de vendedores confiáveis. Todos os sites de buscas possível eu pesquisei antes. Apesar de todos os cuidados, o celular não chegou. Ela perdeu um pouco mais de R$2.000. A página da empresa na rede social foi excluída e todos os contatos que ela tinha foram bloqueados. E essa realidade de golpes usando as redes sociais só tem crescido e o número de vítimas aumentado. Quando a gente fala apenas de clonagem de contas do WhatsApp, a constatação é de que 8,5 milhões de brasileiros já foram atingidos. E a partir daí, só dor de cabeça. Em um dos golpes mais populares, o golpista clona o WhatsApp e começa a se passar por você e a pedir depósitos bancários em seu nome ou que alguém pague um boleto. E quando não se passa por você, diz ser alguém da sua família pedindo ajuda. Dificilmente a polícia consegue chegar. Alguns casos, sim. A grande maioria, não. Para você ter ideia, nós temos 30 mil denúncias mensais no Brasil. Então, se temos 30 mil, é porque esse número é bem maior. Muitas pessoas não denunciam. E a habilidade dos criminosos impressiona. A novidade agora é se aproveitar dos dados de empresas. Eles pegam aqueles dados e entram em contato com as pessoas que estão ali naqueles dados. Por exemplo, um prestador de serviço de eventos. Ali ele tem a propaganda, não é, do negócio, tem a propaganda do negócio. E muitas vezes o que os estelionatários fazem? Eles pegam e ligam, entram em contato, mandam mensagens para outro produtor de evento conhecido.
daquele que eles pegaram os dados. E aí se passam pelo produtor que pegaram os dados pedindo dinheiro para o outro. E muitas vezes o outro acredita e transfere o dinheiro. Então, é preciso estar atento, quem recebe esse tipo de pedido, precisa estar muito atento. Bom, golpe é o que não falta pelo que a gente está vendo, né? Vamos falar então desse do WhatsApp. Ele tem sido cada vez mais comum. Como é que a gente pode se precaver, professor Foina? Olha, os bandidos se aproveitam da nossa ingenuidade. A gente divulga muita coisa pela internet, a gente entra na internet em sites, em redes públicas sem segurança, a gente divulga senhas, quer dizer, isso a gente chama de engenharia social. Eles buscam informações da gente para poder clonar celular, clonar conta de e-mail, etc., e travar a conta de e-mail ou criptografar teu disco rígido. Quer dizer, tem uma profusão de armas que esses bandidos usam. Na maioria das vezes, a gente mesmo é que facilita. A gente tem que tomar cuidado. Isso não é um problema da internet, né? Você lembra que havia sequestros de pessoas por telefone, né? Ligar falando, estou com a sua filha, Só etc. mudou a forma do golpe, Só mudou o instrumento do golpe, né? Por onde que o golpe está sendo realizado. Então, os mesmos cuidados que a gente tem com entrar em casa para ver se não tem ninguém na rua que pode ser suspeito, a gente tem que ter também com a internet, com o smartphone, com o celular. Porque o mundo ficou muito conectado, ficou muito fácil, e a gente acaba acreditando que o computador é um lugar seguro e não é. Ele é tão inseguro quanto a sociedade que a gente vive. Agora, quem recebe um pedido de empréstimo, de ajuda, via um grupo de WhatsApp, também tem que se precaver e olhar antes se é válido ou não, né? Mas, como eu te falei, Flávia, as pessoas são ingênuas. Elas acreditam naquilo que está recebendo. E às vezes, a forma de abordagem é tão emotiva, é tão forte, que a pessoa fica apavorada e acaba abrindo a guarda, né, baixando a guarda e se submetendo a esse tipo de situação. E acaba dando dinheiro, dando número de conta, sem tomar os devidos cuidados. É importante checar tudo. Nunca me pediram dinheiro não, porque eu também não dou, então não tem jeito. Tá mais fácil. Agora, doutor Divaldo, falando das compras, a gente viu aí que a Larissa disse que checou a empresa, não tinha reclamação, não tinha nada e mesmo assim foi um golpe. Quais são as dicas nesse caso? Perfeitamente, Flávia. Um cuidado que tem que ter é poder pesquisar o nome e a reputação dessa empresa, seja em sites de fórum, de discussão, ou, se possível, tendo acesso ao CNPJ da empresa, verificar quanto tempo de empresa, quanto tempo essa empresa existe. É importante também verificar se esse produto oferecido é pelaquela empresa de nome ou uma empresa parceira, com a qual a gente nunca ouviu falar. E o mais importante, toda vez que se deparar com um tipo de golpe desse, um dos nossos avanços na legislação contra crimes cibernéticos é justamente a criação de delegacias especializadas para investigação. Então, não ter vergonha e é importante denunciar, fazer um print, fazer provas, levar a prova da materialidade que isso é um crime, está tipificado no nosso Código Penal, para que os investigadores possam, às vezes, complementar uma investigação que já está em curso. Então, é importante divulgar e contribuir para outros que não caiam nesse golpe. E é fácil a empresa simplesmente fechar o site e sumir, doutor Divaldo? As autoridades e justamente as inteligências têm capacidade de investigação justamente pelo rastreamento, porque os dados eles trafegam por um meio físico. E justamente o nosso Marco Civil da Internet, no seu artigo 15º, que obriga os provedores de acesso a um registro, então nisso fica mais fácil rastrear de onde veio aquela informação. Então é sempre importante denunciar e é possível sim, apesar de uma empresa ser fechada, é possível se localizar o sócio. Por isso uma pesquisa importante é checar o CNPJ, porque necessariamente essa empresa para existir, ela tem um registro, uma junta comercial e nisso tem os sócios. E muitas vezes a gente acha que está protegido, pois não abre qualquer arquivo e usa sempre o próprio dispositivo. Mas e a rede da internet? Será que ela também é protegida? Nós temos uma pergunta sobre esse tema. Vamos ver aqui. Usar a internet de locais públicos aumenta a exposição a riscos? Doutor Divaldo, isso é um risco? Acaba se tratando de um risco maior do que as redes privadas. O nível de segurança realmente está comprometido justamente pela quantidade de usuários. É importante, se puder optar, utilizar a rede de estabelecimentos comerciais, um restaurante, um bar, porque mesmo na possibilidade de localizar um eventual infrator, fica mais fácil se proteger também de abusos.
Professor Foina, e é bom evitar usar, seja um Wi-Fi ou em redes públicas, usar aplicativos de banco, por exemplo, fazer compras? Que tipo de cuidado a gente tem que ter nesses casos? É maior ainda, né? Aplicativo de banco você tem que usar em casa, na tua rede pessoal, que esteja protegida por antivírus, etc., porque você está se expondo, seja numa rede pública de rua, nesses Wi-Fi sociais, seja até em redes de bares que não tem segurança. A gente chama redes abertas, que não tem senha, porque você não sabe quem que está acessando a tua rede também. E aí duas pessoas da mesma rede, um hacker consegue assumir o controle da máquina de outra pessoa que esteja dentro da mesma rede. E aí vai assumir tuas senhas, teus arquivos, tudo. Então é importante você evitar o acesso a sites que sejam relevantes para você, é o caso de banco, mesmo o teu e-mail, etc., em áreas abertas, em áreas públicas ou em restaurantes que tenham senha Wi-Fi com senha aberta. Porque você não sabe quem pode estar compartilhando a informação com você. Pode estar lendo a informação que está transitando na rede. Lembra que tudo que a gente faz transita pela rede, né? E se alguém estiver ouvindo a rede, vai pegar as informações que você está transacionando. E esse conselho vale também para aqueles Wi-Fi de restaurantes e hotéis, por exemplo, que tem a senha, né? Ele te dá a senha, mas várias outras pessoas estão tendo aquela mesma senha, né? Sim. Cada um tem uma senha, né? Ele consegue, no caso de um crime, se ele precisa rastrear a pessoa, as senhas são individualizadas, você consegue achar. Essas senhas públicas, que é uma senha só, ter senha e não ter senha é a mesma coisa. E como você cria as suas senhas de proteção? Vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. Eu queria saber como ter uma senha mais segura e se eu posso usar a mesma para não ter o risco de esquecer ou isso é arriscado demais. Doutor Divaldo, qual é a recomendação nesse caso? Pois bem, apesar de não ser indicado, provavelmente eu acho que é o mais usual. As pessoas usam uma senha para tudo. O que eu posso sugerir é o seguinte, pelo menos alternar, quando possível, caracteres maiúsculos, minúsculos, especiais, datas não tão óbvias, porque justamente no momento de invasão, o invasor vai justamente buscar as senhas que podem ser próximas ao usuário. Então, nesse sentido, eu recomendo não usar uma senha só para tudo, porque uma vez que ele descobre a sua senha ou variações dela, ele vai ter acesso a todos os seus dados, arquivos, aplicativos, todo o seu aparelho. E apesar de ser mais complicado e um teste para a nossa memória, é bom trocar essa senha de vez em quando, professor Foina? Sem dúvida. Manter a mesma senha por muito tempo, você está se expondo por mais tempo a ser hackeado, ter a sua senha atingida. A dica que o doutor deu é verdadeira, é válida, você misturar caracteres especiais com números e letras, maiúsculas, minúsculas, é uma prática boa para criar uma senha, chama senha forte, uma senha difícil de ser quebrada. Ter pelo menos 3 senhas diferentes, uma para as coisas triviais, né, acesso à internet normal, uma senha forte só para bancos e uma senha para entrar em sites que não são tipo Facebook, onde você não quer se expor tanto. Agora, é importante trocar essas senhas periodicamente, uma vez a cada 2 meses, pelo menos, senhas fortes sendo trocadas a cada 2, 3 meses. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já nós voltamos com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre crimes cibernéticos. Aqui no estúdio eu converso com Paulo Foina, professor de Ciências da Computação e especialista em segurança cibernética, e também com o advogado Divaldo Marins Rocha, especialista em direito digital. Nós vamos falar agora de crimes cibernéticos que envolvem bem mais do que dinheiro, envolvem ataques à honra, à imagem das pessoas. Muita gente aproveita o anonimato da internet para disparar ódio e frases de racismo, prática que é considerada crime desde 89 e pode ter uma pena ainda maior quando é feita via internet. Vamos ver a reportagem. As mensagens racistas foram feitas por estudantes que presenciaram um desfile em um shopping do Distrito Federal, mas nem todo mundo que estava no grupo concordou. Prints da conversa foram publicados no Twitter. Keren, uma das modelos, conta que os envolvidos no evento ficaram abalados. Eu fiquei triste, as outras meninas ficaram muito chateadas, ficaram muito tristes, muito fragilizadas. E a gente foi um baque pra gente, mas eu
achei que, assim, foi um gás a mais para lutar e poder, sei lá, vencer o concurso. A irmã de Keren, que ajudou na preparação das modelos, disse que achou importante a denúncia. Quando não se faz nada, não tem como correr atrás, né? Não tem como passar nenhum tipo de mensagem. Então, as pessoas precisam reconhecer, diante desse fato, né, que aconteceu, que nós negros estamos ocupando nossos espaços, né, em todos os lugares. Denúncias de racismo cresceram 36% nos últimos 2 anos, segundo a Central Nacional de Crimes Cibernéticos. O projeto, criado em 2012, é uma medida brasileira, juntamente com 22 países, para coibir o uso indevido da internet para práticas contra os direitos humanos. As denúncias são feitas pelo site da Central e ajudam no trabalho de investigação da polícia. O racismo é tipificado como crime no Brasil desde 1989. A lei prevê pena de 1 até 5 anos de prisão, mas se as ofensas forem feitas na internet, a punição pode aumentar. Doutor Divaldo, a pena é maior justamente porque o alcance também é bem maior, né? Exatamente, mas para poder responder essa pergunta é necessário fazermos uma distinção. No nosso código, no nosso sistema de leis penal, nós temos duas tipificações. O crime de racismo, que é introduzido a partir da Lei 7.716, de 89, que é justamente um crime contra uma coletividade. É um crime contra a dignidade humana. E temos introduzido no nosso conjunto penal, exatamente no artigo 140, parágrafo 3º, a injúria racial. O bem tutelado é diferente, é a honra objetiva. Nós temos um ou mais um grupo de ofendidos. O que é importante diferenciar é a forma que vai se tratar a apuração desse crime, até porque o crime de injúria racial é uma ação penal pública mediante representação, condicional à representação. E no crime de racismo, o legitimado é o Ministério Público. Trata-se de uma ação penal incondicional. E é importante, professor Foina, denunciar sempre, até para evitar que as pessoas continuem achando que isso é uma conduta aceitável quando não é, e também para a vítima conseguir trabalhar aquilo e conseguir superar de uma forma melhor? É lógico, a gente precisa denunciar esses crimes, as práticas, para mostrar, tornar evidente e mudar a cultura nossa. Veja que isso, de novo, não é um problema da internet, não é um problema do mundo moderno. Bullying na escola tem há muito tempo. Mexer com pessoas, isso já é uma coisa que há muito tempo existe, era por telefone antes, era por bilhete, agora é pela internet, mudou só o meio. E a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos, nossos netos, quer dizer, as crianças, que essa prática não é legal, né? Que essa prática faz mal para a pessoa, para as pessoas, estão ofendendo as pessoas, e que elas devem evitar. A pessoa que sofre um ataque desse, precisa saber trabalhar isso, às vezes até com a ajuda de profissionais especializados. Falar sobre isso é bom para extravasar a sua raiva, a sua indignação com o ocorrido, ajuda a superar esses casos, mas às vezes é preciso até usar os recursos de um especialista. E é importante guardar aquela prova, né, doutor Divaldo? Viu ali a ofensa na internet, tem que printar aquela página o quanto antes para evitar que apaguem e que se perca. Exatamente. Quando nós falamos da conduta delitiva, é necessário, como se faz, no caso, numa ação penal incondicionada, tem que fazer prova na materialidade para que a autoridade possa investigar o suposto autor daquela denúncia. Então é importante fazer prints ou então salvar e levar à delegacia, justamente para se averiguar a ocorrência, porque são necessários estar presentes a materialidade, mostrar que a conduta é típica e a prova pode estar ali na hora, e justamente a autoria, para poder se imputar a pena daquela conduta delitiva. E faz diferença a pessoa postar um comentário ofensivo em redes sociais ou em grupos privados de conversa? Nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos conferir. Se a pessoa faz um comentário racista ou ofensivo em um grupo privado do WhatsApp, mesmo assim está cometendo um crime? Doutor Divaldo, continua sendo crime, né? Continua, independente do meio onde ele foi feito, sendo um grupo privado de conversa ou então numa rede social em aberta, a conduta está descrita no nosso código como crime. A dificuldade, quando a gente trata de um crime contra a honra, que é necessário que é uma ação penal privada, é necessário que o ofendido identifique o ofensor e movimente todo o aparato judiciário, cria-se a dificuldade de fazer prova, porque muitas vezes essa pessoa ofendida não está naquele grupo.
mas não deixa de ser crime. Professor, foi nem as pessoas que estão participando daquela conversa e acabam apoiando de alguma forma, isso pode ser considerado uma incitação ao crime, uma apologia? Isso também é crime? Também pode incorrer nesse risco. O risco de você falar mesmo por canais privados, redes privadas ou grupos de discussão privados, é que na hora que você posta alguma coisa, aquilo já não é mais teu, aquilo vai ser divulgado. Alguém pode postar em outro grupo e aí você não tem mais domínio sobre aquilo que você falou. Então, mesmo uma pessoa comentando um post, né, o que foi publicado por outro, aqui em outro site ou em outro grupo, aquilo vai ser divulgado, vai ser espalhado e a pessoa que está divulgando também está cometendo o mesmo crime de difamação ou de injúria com a pessoa que está sendo afetada. E será que é possível se esconder atrás de falsos perfis na internet? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Pode rodar. Sempre é possível descobrir quem está por trás de uma ofensa ou um golpe via internet? E se for um perfil falso, como é que fica? Professor Foina, sempre é possível chegar ao autor de um crime aí mesmo em perfis falsos? Olha, às vezes custa muito caro e dá muito trabalho. Então, combater um crime digital, um crime cibernético, depende do valor daquele crime, né? O quanto ele está afetando. Então, por exemplo, eu posso me proteger 100% de qualquer ataque, seja na minha empresa, seja em casa, posso, só que isso custa muito caro, às vezes custa mais caro que o próprio valor da empresa. Então não compensa. Então é possível rastrear um perfil falso? É possível. A gente consegue chegar lá, não só do ponto de vista eletrônico, mas com investigação, com inteligência da polícia, com outros indicadores, outras pistas que não sejam necessariamente na eletrônica. Mas, às vezes, é muito caro e é inviável, do ponto de vista prático, né? Não é viavelmente econômico, fazer essa investigação, mas é sempre possível. A nossa equipe foi às ruas saber que tipo de cuidado as pessoas tomam para evitar serem vítimas de crimes na internet. Vamos conferir juntos as opiniões. Acho que evitar certos sites que não é conhecidos, né? E acho que evitar também colocar os dados pessoais, CPF, RG, nome completo, depende muito do que seria o site, né? Ver se tem um cadeadozinho na barra de endereço do link, né? Tem que estar atento nessas informações para não cair em alguma fake news, algum site desconhecido, essas coisas. Verificar se realmente o site é de confiança e se realmente posso estar efetuando aquela compra de fato com segurança. E no caso de uma amizade, algo maior, também tem que ter um olhar bem diferenciado quanto a esse problema, porque é muito perigoso. Pior que eu sou muito desconfiada, então tem algumas vezes que eu evito colocar muita coisa sobre minha vida, exposição, e para aceitar alguns convites também eu analiso bem. Se alguém passou por isso, alertar pessoas que estão próximas a você para saberem e tomarem cuidado com aquele tipo de pessoa, porque a gente está sujeito à violência e ataques o tempo todo, então não posso dizer, eu faria isso, mas prevenir é o básico que a gente tem que fazer. Prevenir sempre, né? E como ela disse, aí é importante alertar outras pessoas, até para evitar que mais gente caia em golpes? Perfeitamente. Além de ter um cuidado justamente em antivírus e em firewalls, não só no computador, mas justamente em aparelhos portáteis como o celular, porque hoje grande parte do acesso à internet é feito por celular e pouca gente se preocupa com isso. Mas tão importante quanto esses dispositivos estarem protegidos é ter uma conduta de segurança. É justamente ter critério, ter bom senso na hora de aceitar novos produtos ou serviços, baixar um site, questionar se você realmente precisa daquele aplicativo e sempre na ocorrência de alguma questão que implica num golpe ou num crime, sempre informar e alertar as autoridades, porque ela pode servir de informação até para desvendar um crime que já está em andamento, essa investigação. Então, é importante sempre divulgar o ocorrido. Pois é, professor Foina, eu achei interessante que uma outra entrevistada falou que ela é desconfiada, mas nesse caso é bom a gente desconfiar sempre, né? Lógico, se principalmente quando a gente coloca informações pessoais. Os jovens, principalmente, são pouco preocupados com isso, até com essa sina, essa senha de querer se mostrar na internet, né? A exposição hoje em dia é cada vez maior. Se expõe demais e aí acaba dando munição para os outros. É um absurdo as coisas que a gente pega analisando sites, perfis, etc., na internet. Quanto tem de informação sensível que pode facilitar um criminoso a entrar na casa da pessoa
Eu sei quando a pessoa está viajando, quando a família está viajando, porque o filho avisou que vai viajar com a família numa rede social. Eu sei que a casa vai estar fechada, eu sei quantas pessoas tem, eu sei o que tem dentro de casa, porque ele tira foto e mostra o cenário da casa, eu sei o nome das pessoas envolvidas. Então, é fácil para um bandido, um criminoso, acessar essas informações e daí planejar um assalto enquanto está viajando, ou quando as pessoas estão dormindo, ou quando o pai não está em casa, porque essas informações acabam sendo divulgadas. Então é muito importante a gente ter muito cuidado com o que coloca da vida pessoal na internet. Fotos, principalmente fotos mais provocantes, né? mais audaciosas, né? Para evitar isso, porque isso pode cair na mão de alguém e ser disseminado no mundo inteiro. E não adianta depois a gente acionar a justiça para bloquear o acesso àquelas informações aqui no Brasil, porque essa informação já pode estar num servidor fora do Brasil, que aí a gente não consegue ter acesso. Aqui no Brasil você entra e não consegue acessar, mas se eu acessar via um servidor estrangeiro, eu consigo ter acesso àquelas fotos que estariam proibidas aqui no Brasil. Ou seja, todo cuidado é pouco, né? Todo. Bom, e com essas dicas tão importantes, a gente chega ao final do programa de hoje. Doutor Divaldo, professor Foina, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!